Bem-vindos a mais um desafio de adivinhação de frutas. Hoje vamos testar seus conhecimentos sobre algumas frutas incríveis encontradas no Brasil e pouco conhecidas. Prepare-se para se surpreender com as características e curiosidades dessas delícias naturais. Vamos lá? Fruta encontrada na região amazônica, especialmente no estado do Amazonas. A casca é verde e lisa e a polpa é branca, cremosa e doce. Que fruta é essa, gente? Essa aí é o abil ticuna. E os índios ticuna acreditam que esse abil tem poderes mágicos e o utilizam em rituais e pagelâncias. A diferença do abil comum, gente, é que ela é muito maior do que o abil comum. Essa fruta, gente, é nativa da Mata Atlântica, principalmente no nordeste do Brasil, mas também produz no Cerrado, viu? A casca é rugosa e marrom e a polpa é branca, com sabor semelhante ao da baunilha. Que fruta é essa? Vou dar uma dica, ela é parente aí da graviola. Isso aí, gente, para quem não sabe, é o biribá, parente da graviola e da fruta de conde, né? E dizem que é afrodisíaco e estimula também o apetite. Linda e deliciosa, né? Para mim abrir esse biribá aqui, para deixar vocês bem na vontade. Ê, sacanagem! Me responde aí nos comentários como é que vocês chamam. Pinha ou biribá? Repara. Eu gosto, esse aqui ele tá ainda, tá vendo um pouquinho aqui meio verdeado, mas eu gosto assim. Quando ele fica muito madurinho, que a casca bem amarelinha, ele fica muito melequento, muito mole. Eu gosto mais assim. Bom demais. Essa é uma planta nativa do Brasil, sendo ainda pouco conhecida, mas é encontrada no estado do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Suas pequenas flores são brancas e são muito perfumadas, viu? E atraem diversos insetos. Além de seu perfume impregnar aí por longa distância. Produz pequenos frutos de cor vermelha, rosa ou amarela e que são disputados aí pelos pássaros, né? Os passarinhos gostam muito. Que fruta é essa, gente? Eu acho que muita gente não vai saber não, viu? Essa aí é o cambuí e é muito usado na fabricação de licores e geleias. Querem ver uma mágica? Fica até o final. Isso aí é cachaça, como vocês podem ver, eu tô tirando um pouco pra botar o cambuí. Fruta muito gostosa e docinha, tá, gente? Muito doce mesmo essa frutinha. Serve pra fazer suco e outras coisas. Só que aí, como ela tem muito caroço, dá pouco suco, né, gente? Aí eu resolvi botar na cachaça. Porque ela na cachaça fica uma delícia, porque ela é docinha. E a cor dela e o sabor vai passar pra cachaça. E a cachaça vai ficar deliciosa, docinha e bonita. E aí a cachaça, da cachaça, gente, tá vendo como fica? Uma cachaça bonita e saudável, viu? E muito saborosa. Eu vou dar uma bicada aí pra ver como é que tá o sabor. Depois de uma semana, tá? Ele fica assim, com essa corzinha. Essa cresce na floresta amazônica, viu? Principalmente do Peru até o Brasil. Possui pequenas frutas vermelhas com alto teor de vitamina C, sendo considerada uma verdadeira bomba de vitamina C. O pessoal faz muito sorvete dela, viu? Porque consumida in natura é muito azeda, viu, gente? Quem provou sabe. Já sabe que fruta é essa aí, gente? Essa aí é o camu-camu, né? E é conhecida por suas propriedades antioxidantes e tem ganhado destaque também na indústria de cosméticos devido aos seus benefícios para a pele. Pessoal, olha que surpresa mais que agradável que eu tive aqui no meu pequeno sítio. Tinha 5 dias que eu não vim aqui. Aí eu chego aqui no meu pé de camu-camu, que é uma fruta do bioma amazônico, né? Da região, como diz, a região beirada dos rios, né? Região ribeirinha, né? E que além de ser uma fruta assim, tem muitas vitaminas, diz que tem mais vitamina C do que o limão, né? Essa também é originária da região amazônica, especialmente do estado do Pará. É rica em selênio e gorduras saudáveis. E a sua castanha é consumida no Brasil inteiro. Tá fácil, né? Principalmente aí devido ao seu sabor amanteigado. Que fruta é essa? Isso, gente, é a castanha do Pará. E é um super alimento aí que beneficia a saúde cerebral e cardíaca. E sua árvore é uma das mais altas aí da floresta, viu? Alcançando até 50 metros de altura. Comer uma castanha, o pessoal pensa que é rapidinho, né? Eu vou ali comer uma castanha. Gente, é todo um processo para abrir. Ó.
Isso que vocês viram que ele partiu é só a casca. Agora vem um coco que tem dentro, ó. Ó, isso foi só a casca. Olha aí, ó. Daqui, ó. É essa que a gente olha aqui dentro. E tem umas que Olha aí, ó. a gente compra assim. Essa é uma fruta, gente, muito comum no Nordeste do Brasil. E quem não for de lá, talvez não saiba não, tá? Ela é uma fruta pequena, amarela e tem sabor adocicado. Na verdade, ela é um coquinho, viu? É um coco pequeno. Que fruta é essa, gente? Essa aí é o coco catolé, também chamado de coco babão, usado no consumo in natura, e sua palmeira é conhecida por sua resistência à seca. Bora, gente, comer um catolézinho, ó. Ali é a bacia de catolé, gente, olha. Sai da frente. Olha aí, gente, a bacia de catolé, ó. Aí eu vou comer aqui, né? Peguei esse depozinho aqui de catolé pra eu comer, né? Eu gosto muito, gente. Isso aqui Essa é catolé. agora é uma palmeira típica da orla marítima brasileira, muito resistente ao sol e bem intolerante ao sal. Seus frutos, quando maduros, servem de alimento para os pássaros e outros animais. A polpa é comida in natura ou transformada em doces e geleias. Você já sabe aí que fruta é essa? Eu sinceramente não conhecia não, gente. Essa aí é o caxandó, que significa folha torcida, viu? E é também chamado de buri da praia. Esse aqui é o maduro, ó. Pensa aí numa delícia. Saboroso. Saboroso esse... Cozinhar no arroz, botar na pinga. É, botar na pinga, né, Fábio? Uhum. Dá um sabor bom demais. Ó. Agora, o sabor é maravilhoso. Vocês não têm noção do sabor desse coquinho maduro. O cheiro recente, há uns 10 metros, você já tá sentindo o cheiro dele. É igual piqui. Essa fruta fantástica, gente, é africana, mas produz praticamente em todas as regiões do Brasil. Ela é bem vermelha, a fruta é pequena e lembra um grão de café. Ela é rica em miraculina, proteína que age aí nas papilas gustativas da língua e bloqueia a acidez e o azedume aí dos alimentos. Depois da ingestão da fruta in natura, é possível comer pratos amargos ou azedos que vão parecer doces. Quem é antenado já sabe que fruta é essa, né? Essa daí é a fruta do milagre, assim chamada por tornar doces os alimentos amargos e azedos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho mostrar para vocês aqui, ó, essa planta maravilhosa que é o fruto dos milagres, tá? Olha só, ela tá aqui, ó, carregando de fruto novamente, olha. Tá vendo? Tem alguns frutos verdes e tem também aqui os frutos maduros, que lembra muito o frutinho do café, tá? O milagre que essa planta faz, vou falar agora para vocês, é que depois que você degusta um frutinho desse aqui, tudo que for azedo ou amargo se torna doce. Esse é o milagre que ela faz. Fruta encontrada, gente, em áreas do Cerrado e Caatinga. Ela é muito usada para o plantio em ruas e praças, pois é de porte pequeno e seus frutos são comestíveis in natura, principalmente pelos pássaros. Que fruta é essa, gente? Essa é um pouquinho mais difícil, viu? Eu mesmo não conhecia não. Essa aí é o grão de galo, também chamada de esporão de galo, consumida também na forma de chá, com ação diurética e anti-espasmódica. Pessoa nesse mundo, pessoal, que come de tudo, rapaz. Esse mundo nosso é muito grande. O camarada chegou perto de mim, pessoal, procurando comigo o quê? Flor de grão de galo, tá vendo aqui? Eu vim cá ver se tem, ó. Tá vendo, pessoal? Só que pelo jeito tá verde. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu nunca ouvi falar que flor de grão de galo podia comer, beleza, pessoal? Nunca ouvi falar. Diz o rapaz, quando ela tá madura, ela fica amarelinha, olha como é que é a fruta dela, tá vendo? Aí hoje o cara procurou comigo, perguntou se não tinha pra me arrumar pra ele. Essa também é encontrada na região amazônica e chega a crescer até 50 metros de altura. Os frutos são comestíveis e muito procurados por aves, pois tem sabor adocicado, viu? Ela é mais conhecida, gente, pela madeira dela, que é muito famosa, viu? Sabe aí que frutinha é essa? Essa aí, gente, é o fruto da maçaranduba, mais conhecida por seu tronco reto e cilíndrico, sendo sua madeira aí sinônimo de resistência e dureza. Maçaranduba.
Alguém conhece essa frutinha? Uma delícia. Tem um leite. Ó. E a madeira é a melhor que tem para fazer casa. Tu sabe? Pega aí, João, uma vermelhinha. Bem vermelhinha. Bem vermelhinha? Aham. Ela tá comendo, tirando foto, você sabe? Cadê a vermelhinha? Cadê, mulher? Dê uma pra mim. Essa, gente, quase ninguém vai acertar não, viu? Ela é bem rara e difícil de encontrar, viu? Bom, ela é encontrada aí no estado do Maranhão e é parente da fruta do conde, ó, mais um parente da fruta do conde, né? Além do biribá. É uma fruta pequena, amarela e tem sabor agridoce. Bem madura, ela fica vermelha e é consumida principalmente in natura. Que fruta é essa, gente? Bom, vou falar logo que você não vai saber não, viu? Essa aí é a mejuba ou amejuba. Os indígenas acreditavam que a mejuba tem propriedades medicinais. Oi pessoal, vocês conhecem essa fruta aqui, ó? Tá verde, parece com ata, né? Mas não é ata não, né? É a mejuba. E aqui nós temos uma madura para mostrar para vocês, gente. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui essa madura, gente. Mejuba ou amejuba. Vocês conhecem, viu? Já tá bem difícil de ser encontrada aqui na região do nosso Maranhão. Por quê? Olha como ela é uma madeira bem reta, bem certinha, né? E aí o pessoal derruba muito. Então acaba que destruindo elas e aí são poucas as unidades que ainda restam. Mostra aqui, ó. Agora nós vamos abrir aqui para mostrar para vocês como é por dentro dela. É amarelada, ó. Olha, gente. Aqui é a mejuba ou amejuba. Parecida demais aí com a ata, né? A fruta do conde, é da mesma família. Essas são, meus amigos, aí algumas das frutas mais integrantes do Brasil. De norte a sul, esses tesouros naturais contam histórias de ecossistemas únicos e tradições culturais. Espero que tenha gostado dessa jornada de adivinhação frutífera. Se inscreva aí no canal, deixe nos comentários quais frutas você conhecia e até o próximo vídeo. Olha galera, que desperdício. Olha pra você ver. Que dó, que a gente não pode catar tudo pra gente comer. Olha que desperdício, galera, olha. Olha. Olha, meus filhos estão aqui chupando, engolindo até o caroço, assim, ó. Olha que desperdício, gente, olha. Olha que desperdício. Olha. Você vê que coisa mais linda. Olha. Olha, gente, aqui dentro do mato, olha.